Pressão está de volta com o debatedor do ciclo de conferências Mutações, Jorge Colli. Jorge, voltamos, eu queria te perguntar uma coisa. É o seguinte, a arte ela também pode otimizar a crença? Se a arte pode otimizar a crença? Isso, por exemplo, a gente tem um quadro que retrata, por exemplo, Jesus ou Claro Maria, que eles sim, podem claro que otimizar sim. a crença? Houve um movimento, a partir do final do século XVI, um movimento da Igreja Católica, chamado a Contra-Reforma. Os protestantes, isto é, os reformistas, tinham abolido as estátuas, as imagens, etc., dos templos. Ora, os que fizeram os católicos, ao contrário, insistiram em desenvolver um certo tipo de apresentação das igrejas que levasse, que intensificasse de uma maneira muito poderosa as crenças. Claro que sim, sem dúvida nenhuma. A obra de arte tem esse um poder de perturbar as pessoas, de transformar o espírito e a crença das pessoas. Por outro lado, você veja, há alguns anos no Afeganistão, se destruíram aqueles Budas enormes, que eram Budas milenares. Por quê? Porque se acreditava que aquilo eram ídolos, não é? E que, portanto, eram contra a ideia do Deus único e que aquilo precisava ser destruído. E se derrubaram, é pedra, não é mais do que pedra. E, no entanto, aquela forma, a pedra naquela forma, tem um poder prodigioso sobre os homens, aos Valor pontos, de símbolo. mais do que símbolo, não é? Ao ponto de perturbarem mesmo, não é? A relação com a arte é uma relação muito intuitiva e muito forte nesse sentido. Então elas perturbam, seja para levar você a acreditar em coisas, seja para dizer, olha, isso é terrível, é demoníaco. Então, Jorge, o que são os rituais de consagração da arte? O que são os rituais de consagração da arte? Os rituais de consagração da arte passam por mecanismos que se ligam a galerias, ao mercado, a exposições, a bienais e a museus. Quando um objeto produzido por um artista, quando uma obra produzida por um artista está lá dentro, ela é de fato uma obra de arte. Se alguém faz uma obra e não consegue expor, ela não entra nessa dimensão consagrada das obras de arte. É preciso, portanto, que haja Um mediador. Um mediador, que haja esses universos de sacralização que instituem a obra como obra de arte. Museus, galerias, críticos, comentários, enfim, coisas dessa ordem. E é esse o ritual de passagem, não é? Do qual o objeto produzido passa a ser, de fato, um objeto artístico. Agora, o Mutações, essa questão da crença no Mutações, que a razão ela tem problemas em definir o que é a crença. Mas a arte, é mais fácil para a arte buscar a crença porque ela evoca a questão da paixão humana, é a questão mais de feeling, de sentimento, é mais fácil para a arte expressar? Quer dizer, há uma dimensão nas artes que escapa completamente à razão. Ela é uma dimensão intuitiva, é uma dimensão silenciosa, ela permite que, de algum modo, eu intua tanto o objeto como aquilo sobre o que o objeto se refere, de uma maneira rica. Bom, ela pode ser também uma via de conhecimento. Mesmo que a arte, por exemplo, igual eu falei do exemplo de reportar a vida de Jesus, Maria, enfim, mesmo que ela não trate disso, ela pode, qualquer arte pode evocar a questão da raiz do crer humano? Pode. Aliás, esse é um dos pontos dos quais eu vou falar hoje na conferência. Existe a ideia de que o artista é ele próprio um médium, uma espécie de demiurgo, sacerdote demiurgo, que traz obras capazes de nos levar para um universo transcendente, que não é o universo da banalidade. Isso é muito forte nas tradições abstratas do século XX. O Kandinsky, no início do século, escreveu um livro chamado Do Espiritual na Arte. Isto é, pela arte, não pela
pela religião, mas enfim, pela arte, eu posso aceder a um universo transcendente. E um artista como Rothko, que é um pintor abstrato, organizou uma capela que não tem nenhum objetivo religioso ou de vínculo com alguma religião específica, mas que é uma capela, isto é, um lugar onde você, graças aos quadros dele, se eleva a um universo transcendente. Essa questão a gente está discutindo a questão da crise do pensamento ocidental. E a questão da tecnociência está substituindo, então, tomando algum certo ponto o lugar do homem. Mas que relação que a arte acaba constituindo hoje, mesmo com esse invólucro de tecnociência? O que isso acarreta o homem, em relação ele com a arte? Ele, homem, com a arte, com você a quer arte. dizer? Essa relação dele muda com essa evolução tecnocientífica. Quer dizer, a dimensão artística, que pode ter aspectos técnicos extremamente complexos, mas isso sempre foi assim. Quer dizer, no passado, por exemplo, para você esculpir uma estátua de mármore, implica em uma técnica extremamente complexa, que não é só a da habilidade do escultor. Mas a questão, para mim, o ponto é o seguinte. Quer dizer, para que haja um efeito, digamos, de arte, artístico, é preciso que o espectador entre em sintonia com o objeto, e essa sintonia ela não se faz por palavras, ela se faz pelo olhar, pelo ouvido, ela move sentimentos internos, ela move emoções que nós nem temos muita noção, e são esses os poderes da arte. Ela pode estar ligada a um processo tecnológico, mas ela vai estar sempre vinculada a esse princípio, que me parece ser um princípio humanista. O que me deixa otimista em relação à nossa cultura é que a arte ainda não desapareceu. E isso significa uma força humanista preservada dentro do campo da cultura contemporânea. E essa ideia de que o homem, principalmente na arte, produziu tudo o que tinha para produzir. Ainda não chegamos ao limite ainda? Essa questão de que estamos vivendo do esgotamento. Ou ainda temos o que produzir? O sentimento de esgotamento ele é histórico e ele se repete. E ele se repete porque há coisas quer dizer, há configurações coletivas de produção artística. Vamos dizer, o Renascimento desenvolve uma série de parâmetros que triunfa por volta do ano de 1500. A partir de um dado momento, esses parâmetros começam a se esgotar de fato. E existe uma crise das artes que produz outra coisa dentro dessa crise e que se resolve inventando outros e novos parâmetros. Então, a história das artes nos indica que as artes nunca se esgotam, elas dão a impressão, num certo momento, de estar se esgotando. Por exemplo, agora os parâmetros modernos entraram em crise, mas a produção artística continua e certamente encontrará uma saída. Professor, então tem um estudo que saiu na internet que diz que a música ela está se esgotando porque matematicamente seria impossível, daqui a uns 15 anos pode acontecer de que não existir mais acordes possíveis para fazer uma música. Mas mesmo que isso aconteça matematicamente, é possível sempre lançar uma nova ótica sobre uma obra de arte? E sobre como fazer também? Olha, quer dizer, esse princípio das combinatórias que você tá trazendo e sugerindo, ele quer dizer, o princípio da invenção humana nesse campo é completamente inesgotável. Não é apenas uma questão de combinatória, de controle matemático, não é apenas isso. Você sabe que você está dizendo isso, eu estou lembrando de um conto que foi escrito pelo Asimov, que é um que é um autor de ficção científica, e que acho que poderia servir para concluir a nossa conversa. E que é o seguinte, ele põe num computador toda a obra do Shakespeare. O computador pega todos os parâmetros do Shakespeare e embute nele próprio. E aí ele diz para o computador, ele pede para o computador escrever o Hamlet. Não copiar, mas a partir daqueles parâmetros inventar o Hamlet. E o computador, quando chega na frase
não é, do monólogo ser ou não ser, eis a questão, o célebre monólogo do Hamlet, quando chega na frase tomar armas contra um mar de aborrecimentos, o computador bloqueia. Ele não consegue ir para frente, porque é ilógico você tomar armas contra o mar. A metáfora não funciona. Ora, essa metáfora só é possível porque a criação do artista sabe romper as regras e sabe inventar coisas que logicamente não são possíveis, mas que artisticamente são. Então, eu acho que não tem, aí, desse ponto de vista, se o seu medo é esse, eu acho que o problema não está bem aí. Teremos sempre uma forma de saída e o humano eu acredito que uma sim. capacidade eu acredito que sim. ilimitada, a capacidade racional ilimitada. Sim, absolutamente sim. Essa questão, por exemplo, da música também. A gente tem, por exemplo, a gente pega uma música de caráter mais popular, como o blues, por exemplo, que tem um apelo totalmente regional, popular, a questão do escravo. E a gente vai pegando a evolução da música como a gente vê ela de forma mais virtuosa. A gente pega, por exemplo, a música clássica, que ela é mais virtuosa. Essa questão da virtuosidade, da questão do excesso de técnica, ela tira o sentimento da arte? Não, não tira. Não tira. Basta que você não reduza a sua produção musical à técnica. Né? Tem que ter outra coisa. É claro que tem que ter outra coisa. Se fosse assim, mais uma vez, um computador seria um ótimo intérprete de todas as músicas. Não é? Basta você colocar uma partitura dentro do computador e ele devolve para você de uma maneira extremamente regular aquilo que foi posto ali dentro. O grande interesse são justamente as variações humanas que intervêm nessas interpretações. Professor, queria agradecer a sua presença. Sou eu quem agradeço. Mais uma expressão chega ao fim. Para sugerir temas ou fazer críticas, o e-mail é expressão@unibh.br e o telefone é 3207-2919. Até o próximo programa.